E durante evento no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro voltou a defender o voto auditável. Vamos falar ao vivo com a repórter Catiúcia Sotomayor. O que teme o presidente? Catiúcia, boa noite. Boa noite, Brown. Exatamente o que a Cristina acabou de comentar. Ele declarou que o Brasil não pode enfrentar um sistema eleitoral em que paire a sombra da suspeição. O presidente Bolsonaro também falou sobre a importância do voto e disse que briga pela democracia. Acompanhe. O voto é a alma da democracia. Ele tem que ser contado publicamente e auditado. Não serão 2 ou 3 pessoas que vão bater no peito, eu mando, vai ser assim, e quem agir diferente, eu vou caçar registro e vou prender. Isso não é democracia. Não podemos enfrentar um sistema eleitoral onde paire a sombra da suspeição. Agora, Catiúcia, não é de hoje que o presidente insiste na participação das Forças Armadas no processo eleitoral. Sobre isso, o que ele disse? Ele afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral não pode descartar as sugestões das Forças Armadas. Lembrando que o Ministério da Defesa, que faz parte da Comissão de Transparência das Eleições, enviou recomendações para aperfeiçoar o processo eleitoral que não foram acolhidas pela Corte. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. As Forças Armadas, ao qual sou chefe supremo, foram convidadas a participar do processo eleitoral. E não vai ser jogado no lixo as observações, as sugestões das Forças Armadas. E há pouco, um momento no mínimo inusitado. O presidente e o ministro Alexandre de Moraes se cumprimentaram cordialmente na cerimônia de posse do ministro Sérgio Pinto Martins no TST. Esse aperto de mão foi marcado com aplausos do público. O fato ocorre depois de o presidente ter levado ao STF e à PGR uma notícia-crime em que ele pede a investigação do ministro por abuso de autoridade por mantê-lo como investigado no inquérito das fake news. A ação do STF foi rejeitada pelo ministro Dias Toffoli e a ação no Ministério Público Federal aguarda agora a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu volto com vocês. É uma imagem simbólica, sem dúvida, né? Bem expressiva essa que nós trouxemos do aperto de mãos do presidente e do ministro. Obrigado, Catiúcia, pelas informações. Bom trabalho aí para você. Alfredo Scaff, e tivemos então esse encontro hoje e esse cumprimento formal, dá para dizer, né? Numa cerimônia ali, o presidente e o ministro da Suprema Corte acabaram se encontrando, trocaram esse aperto de mãos. Ontem, Alexandre de Moraes havia se encontrado com a defesa do deputado Daniel Silveira, com a nova advogada que representa o parlamentar para tratar justamente da graça que foi concedida pelo presidente Bolsonaro e do impasse jurídico que se estabeleceu desde então. Você acha que esses dois gestos, o gesto físico hoje do aperto de mãos trocado com o presidente e também esse encontro de ontem com a advogada representam ou podem vir a representar alguma mudança na postura do ministro ou não, Scaff? Olha, Brown, em primeiro lugar, o juiz tem o dever de receber os advogados em audiência. O dever não é uma faculdade. Agora, essa imagem do aperto de mão e de um abraço à distância do presidente com o ministro Alexandre de Moraes me deixa muito feliz mesmo. Eu não tinha visto essa cena. Eu acho que o agente público e o agente político, eles servem à população, eles não servem a interesses pessoais. O Brasil é maior do que todos nós. O presidente Bolsonaro tem um mandato e o ministro Alexandre de Moraes é vitalício. São coisas completamente diferentes, são funções completamente diferentes. E eu também quero comentar, Brown, com relação à questão da suspeição das urnas eletrônicas e, eventualmente, que as sugestões das Forças Armadas não podem ser descartadas. Veja só, as Forças Armadas sugeriram e cabe ao TSE acatar ou não, porque isso só aumenta a responsabilidade do TSE na transparência e na publicidade. Eu sempre digo aqui no jornal, nós temos que torcer, e eu tenho absoluta certeza no meu íntimo, que o TSE está com a maior responsabilidade de todos os tempos numa eleição. E isso é muito importante. Quem sabe tudo isso seja assunto do passado e o país volte com uma agenda positiva. Porque, veja só, a transparência, ela não pode ser relativa. Ela tem que ser absoluta. E se não for absoluta, isto é 100%, o país tem que fechar a porta. Acabou a cidadania. Então imagine o tamanho da responsabilidade
dos juízes eleitorais, que são juízes de direito, que se tornam juízes eleitorais na época da eleição, nessa eleição. Questionar o presidente, as Forças Armadas, todos nós, Polícia Federal, Ministério Público, é direito legítimo. Agora, a responsabilidade é total do TSE. Cris, também quero te ouvir a respeito de que sensações você pode compartilhar aqui com a gente ao ver essa cena do presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o Alexandre de Moraes. A sensação que eu tive é que o presidente pediu para que ele levantasse com as mãos. Eu não sei se você conseguiu ver isso. É tamanha a situação inusitada que isso representa, né? O que isso representou para você? Sabe que muita gente comentou isso agora no fim de tarde nas redes sociais, do pouco que eu consegui acompanhar, que o presidente tinha feito o ministro se levantar. Bom, cada um vai ver com os olhos do lado em que está, né? Tem gente aí defendendo com unhas e dentes todos os arroubos do ministro Alexandre de Moraes. Eu falo arroubos aqui porque eu vejo como uma série de inconstitucionalidades e já faz meses que ele está cometendo. Agora, o que me chamou a atenção aí, com certeza a gente vai mostrar mais vezes, porque essa cena realmente ela é muito inusitada, foi o tapinha no ombro, né? Vejo que o presidente Bolsonaro dá um tapinha bem tímido ali e eu senti que o ministro Alexandre de Moraes deu um tapa mais forte lá no braço direito do presidente. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção na cena mesmo. Mas, sinceramente, de coração mesmo, eu vejo como um ato de grandeza dos dois. Os dois são agentes públicos, os dois têm papéis importantes na República. Um deles foi eleito, representa o povo. O outro não foi eleito, mas foi indicado por alguém que em algum momento foi eleito, no caso do ministro Alexandre de Moraes, foi pelo presidente Michel Temer, e não adianta o pessoal do PT dizer que o presidente Michel Temer entrou na presidência às custas de um golpe. Ele foi eleito, inclusive, na chapa da ex-presidente Dilma. O presidente Michel Temer, ele foi eleito pelos petistas, foram os petistas que colocaram Michel Temer na presidência. Quando a gente elege um representante, a gente elege o vice. Quando a gente elege um senador, a gente elege o suplente. Tem que olhar, o eleitor precisa aprender a olhar isso também. Quando a gente elege alguém de determinado partido, a gente corre o risco de não eleger essa pessoa, mas de carregar outros juntos. Na época das coligações, isso era terrível, porque a gente acabava elegendo gente que a gente sequer tinha conhecimento do nome. Era um partido que estava ali pendurado no outro. Então, tem o sistema eleitoral brasileiro, ele é muito complexo. A gente precisa entender para votar com bastante consciência. Então, ali são dois representantes de poderes da República que não vêm se entendendo. A gente tem muitas críticas, mas são pessoas que estão lá e que têm a sua função. Então, precisa haver esse respeito, e eu vejo realmente com um olhar de grandeza. Que bom que essa cena ocorreu, e eu espero, como brasileira, que isso signifique uma trégua e que de um lado e de outro agora se comece a tentar achar saídas para essa crise em que a República Brasileira se meteu, né? Porque é só o que a gente consegue ver aqui há semanas, há meses até, crise. É só crise entre os poderes, a gente não vê. E o Legislativo tem uma culpa fundamental nessa história. O Senado está tremendamente omisso. O presidente do Senado, mais especificamente, mas os outros 80 senadores também, porque precisam se impor perante o presidente. O presidente não pode fazer tudo o que quer do jeito que quer e sozinho, sem que os outros senadores, de alguma forma, cobrem as funções dele de fiscal do Poder Judiciário, porque o Legislativo faz esse papel também e não vem fazendo, infelizmente.